Há um instante entre o relâmpago e a tempestade em que tudo se suspende, o tempo parece deter-se, o coração hesita e o mundo revela sua face mais verdadeira, caótica, imprevisível, cruelmente bela. É nesse limiar tênue que você está agora, diante de algo que não pode ser compreendido com palavras comuns nem julgado por medidas triviais. Pois não se trata apenas de ouvir sobre Nietzsche, mas de confrontar aquilo que ele ousou chamar de verdade, uma verdade que não habita nos livros, mas na própria carne dilacerada da existência. Pergunte-se, quantas vezes você fugiu do caos? Quantas vezes negou ao caos o seu nome sagrado? O caos não é inimigo. O caos é o útero onde nasce toda a criação, o abismo de onde emergem os deuses e os monstros. Mas você, habituado às sombras das certezas confortáveis, prefere a ordem rasa, as explicações prontas, as verdades pré-digeridas. E enquanto isso, o caos ri, silencioso, à espera de quem tenha coragem de olhá-lo de frente, sem máscaras, sem consolações. Seria você capaz de suportar o peso de sua própria liberdade? Ou prefere continuar arrastando as algemas como se fossem medalhas de honra? Tudo o que lhe disseram sobre o bem e o mal, sobre o certo e o errado, sobre o destino e a moralidade, tudo isso foi esculpido para domar o que há de mais selvagem em você, o desejo de criar, de decidir, de afirmar. Nietzsche veio não como profeta, mas como martelo, não para ensinar, mas para despedaçar ídolos, não para salvar, mas para despertar. E talvez, só talvez, você esteja aqui não por acaso, mas porque algo dentro de si já pressente que a vida não é para ser suportada, mas dominada. O que significa transformar causa em poder? Não é controlar, não é domesticar, é dançar com o turbilhão, é deixar que a tormenta passe através de ti sem que te destrua, mas sim te reconfigure. Como o ferro que se torna aço no fogo mais intenso, assim é o espírito que aprende a amar o que antes temia. Então pergunto novamente, você ama o caos? Ou ainda o odeia como se odeia aquilo que não se compreende? Se você ousar continuar, saiba que nada será como antes. As perguntas que estão nascendo agora em seu peito não têm resposta fácil, e muitas jamais terão resposta alguma, apenas a tensão de sua permanente interrogação. Cada frase deste vídeo será um espelho quebrado, cada imagem um enigma, cada pausa um abismo. A única promessa que posso fazer é esta: ao final, você não será o mesmo. Porque quem vê o caos nos olhos, mesmo que por um segundo, nunca mais consegue fingir que viveu plenamente sem ele. Prepare-se, o despertar começa agora. O caos não é uma tempestade passageira, não é um desastre a ser evitado. Ele é o próprio ar que respiras, a corrente subterrânea que move cada passo, cada escolha, cada silêncio que escolhes. É dentro do caos que nasce o novo, e é dele que emergem os que ousam se recriar sem cessar. Tu já foste criado, sim, mas é chamado agora a te recriar, não como cópia de algo alheio, mas como expressão única de ti mesmo. E isso dói. Dói como o nascimento, como o parto da consciência, como rasgar das camadas mais superficiais para alcançar o núcleo pulsante do teu verdadeiro eu. Pois não há criação sem destruição, não há luz sem atravessar a mais profunda escuridão. Tu, que tantas vezes buscaste respostas prontas, fórmulas seguras, verdades embaladas para consumo fácil, talvez não saibas ainda. As perguntas mais importantes não têm resposta, elas têm peso. Elas carregam-te. Elas te transformam enquanto as carregas. E tu, que até aqui vieste, talvez já sintas em teu peito o peso de uma delas. Quem és tu quando ninguém está olhando? Não o personagem que representas, não a máscara social ajustada com cuidado, não a imagem refletida nos olhos dos outros, mas que permanece quando tudo isso cai. O vazio? Não. A plenitude. Um abismo que não devora, mas revela. E nesse abismo, o caos espera por ti como um amigo antigo que nunca foi reconhecido. Nietzsche não veio trazer paz. Veio como martelo, como trovão, como aquele que rompe a crosta da mentira confortável para mostrar o que jaz debaixo dela.
tua própria vontade de poder. Essa força que lateja em cada célula, que insiste em criar mesmo quando o mundo tenta sufocá-la, que deseja não apenas existir, mas dominar seu próprio destino. Mas tu a conheces? Ou ainda nega sob o manto do medo, da insegurança, da falsa humildade? Quantas vezes preferiste ser pequeno para não assustar os outros? Quantas vezes calaste teus desejos mais profundos para caber no molde que te foi imposto? O caos não é barulho. Ele é silêncio antes do grito, é tensão antes da explosão, é possibilidade antes da forma. Ele é o espaço onde tudo pode acontecer, onde tudo é possível, onde nada é certo. E é exatamente ali, nesse território instável, que tu deves plantar teus pés. Não para controlar, não para domesticar, mas para dançar. Porque quem aprende a dançar no caos não precisa mais fugir do vento, ele se torna o próprio vento. E esse movimento, essa entrega total ao turbilhão, é o que Nietzsche chama de sim à vida. Um sim que não exclui a dor, que não nega o sofrimento, que não se rende à morte do espírito, mas que diz, mesmo assim, amo isto, mesmo assim, vivo, mesmo assim, quero. Mas não há amor verdadeiro sem conhecimento. E o conhecimento mais difícil não é sobre o mundo, é sobre ti mesmo. Quem és tu diante do caos? Um escravo que foge? Um rebanho que segue? Ou és o artesão de teu próprio destino, o poeta de tua própria jornada, o autor de teus próprios valores? Cada passo que deres agora dependerá dessa resposta. E ela não virá pronta, não será dada. Terás de arrancá-la de ti mesmo, como quem escava fundo na terra de sua alma até encontrar a fonte oculta. E quando a encontrares, beberás não por sede, mas por escolha. Beberás porque és digno de ti mesmo. E isso, mais do que qualquer conquista externa, é o que define poder real. Há um momento em que a alma desperta não por iluminação, mas por necessidade. Quando a mentira se torna insuportável, quando o véu se rasga e não há mais como fingir. E então percebes, não estás aqui por acaso. Estás aqui porque decidiste, mesmo que inconscientemente, enfrentar aquilo que sempre negaste. E esse encontro não é gentil, não é suave. É áspero como a pedra que molda o diamante, é cortante como a lâmina que separa o essencial do supérfluo. Mas é nele, justamente nele, que surge o primeiro vislumbre da liberdade. Liberdade não como ausência de limites, mas como domínio de si mesmo, como posse de si, como soberania absoluta sobre tua própria existência. E então vem a pergunta que não dorme: onde está tua vontade e potência? Não a vontade de dominação alheia, não o desejo de poder sobre os outros, mas o desejo de superação, de ir além de ti mesmo, de te ultrapassar continuamente. É isso que define o super-homem. Não uma figura idealizada, não um ser superior, mas alguém que decide, conscientemente, assumir o peso de sua própria existência. Alguém que não espera a redenção, que não busca a salvação, que não clama por perdão, mas que cria, que afirma, que dança mesmo quando o chão treme. E tu, que até aqui chegaste, és capaz disso? Tens coragem de afirmar a tua própria vida, mesmo quando ela te confronta com suas sombras mais profundas. A moralidade não é virtude, é prisão. A ordem não é segurança, é letargia. E o conforto, muitas vezes, é o cárcere mais cruel de todos. Pois é nele que adormecemos nossos impulsos mais autênticos, que enterramos nossos desejos mais radicais, que sepultamos nossa própria grandeza sob camadas de conformidade. E Nietzsche veio como um martelo que despedaça ídolos, não para destruir por destruir, mas para abrir espaço para o novo, para que algo verdadeiro pudesse surgir. E talvez seja isso que esteja sentindo agora, a sensação de que algo em ti está sendo quebrado, algo antigo, algo falso, algo que já não serve mais. E com a quebra vem a dor, mas também a claridade. Uma claridade que não ilumina o mundo, mas a ti mesmo. Que não te mostra o caminho, mas te mostra quem és.
E isso é terrível e glorioso ao mesmo tempo. Porque ver-se com verdade é uma experiência que não se compartilha, que não se explica, é algo que se vive, sozinho, no silêncio mais absoluto, diante de si mesmo. E nesse encontro, tu não és mais o mesmo. Não podes voltar atrás. Não podes fingir ignorância. Não podes continuar como eras, pois viste o que não podias não ver. Sentiste o que não podias não sentir. E agora, só te resta seguir, não por obrigação, não por dever, mas por escolha. Porque és livre, livre de decidir, livre de criar, livre de amar o destino mesmo quando ele te leva ao abismo. É isso que significa amar o destino, amor fati. Não aceitar passivamente o que foi, mas escolher amar o que foi como parte necessária do teu caminho. Pois tudo que viveste, até mesmo a dor mais profunda, até mesmo a traição mais cruel, até mesmo o fracasso mais doloroso, tudo isso te trouxe até aqui, até este instante, até esta palavra. E se és capaz de ver nisso não castigo, mas convite, então és digno de ti mesmo. Então és digno do caos e do poder que ele contém. Porque o caos não é apenas o que está fora, ele é o que está dentro. É o motor de tua própria transformação. É o solo onde cresce tua força mais verdadeira. É o lugar onde nasce o novo. E tu, que agora o reconheces, não podes mais fingir que não o vês. E então, pergunto-te novamente, permitirás que ele te consuma ou dançarás com ele? Permitirás que te domine ou te tornarás seu mestre? E se és capaz de ouvir essa pergunta sem fugir, então talvez estejas pronto para ouvir o que Nietzsche deixou ecoando através dos séculos. Aquele que tem um porquê para viver pode suportar qualquer como. Mas será que tens um porquê? E se sim, qual é? E assim, como o sol que se põe sobre as montanhas mais altas, tudo converge para um único instante, não de conclusão, mas de reconhecimento. O caos não desaparece. Ele permanece, pulsando-te como um segredo antigo que agora ecoa com a força de uma verdade nua e inegável. Tu foste abalado? Sim, mas não pela retórica, não pelas palavras, por algo muito mais profundo, pela lembrança de quem tu és quando todas as máscaras tombam, quando os mitos se esvaem, quando a alma se vê sem truques nem consolações. A jornada não termina aqui. Ela começa, pois aquele que aprende a amar o caos não retorna ao que era antes. Não há mais lugar seguro para onde fugir, nenhum canto da mente onde mentira ainda possa habitar sem ser notada. Tudo foi tocado, tudo foi refeito, até mesmo tua dor, até mesmo teu medo, até mesmo tua solidão. Tudo isso agora carrega um novo peso. Um peso que não te arrasta, mas te firma. Um peso que te faz real. Se olhares para trás, verás apenas sombras do que antes chamavas de vida. Se olhares para frente, encontrarás o horizonte que não te pertence. Ele espera que tu o conquistes, passo a passo, decisão a decisão, criação a criação. E no centro disso tudo, há uma única certeza: tu és mais do que a soma das expectativas alheias. Tu és o escultor de teus próprios valores, o poeta de tua própria jornada, o guardião de tua própria vontade de poder. E então, na quietude que nasce após a tormenta, surge a pergunta final, não para ser respondida, mas para ser carregada como fogo dentro do peito. Se tudo fosse possível, quem você escolheria ser? Não há resposta pronta, não há caminho traçado, apenas tua própria voz, tua própria dança, tua própria afirmação diante do infinito. E se sentes, mesmo que por um segundo, o gosto dessa liberdade, então este momento não foi em vão. Por isso, não peço que aplaudas, peço que continues, que compartilhes não por impulso, mas por reconhecimento, porque sabes, lá no fundo, que há outros que também precisam ouvir isso, que precisam sentir isso, que precisam despertar. Clique, comente, deixe tua marca, não como quem pede aprovação, mas como quem afirma presença. E se inscreve, não por hábito,
mas por escolha consciente de seguir adiante, não por curiosidade passageira, mas por compromisso contigo mesmo. Porque o caos continua, e tu, agora, és seu mestre